este podcast é para você. E obrigada por estar aqui participando do meu primeiro podcast 50 mais tudo. Eu hoje em especial trouxe uma pessoa muito querida, minha amiga, doutora Silmara de Oliveira. Ela vai falar algumas coisas antes de falar de alguma especialidade dela. Fica aqui, você vai curtir. Doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? E com você? Tudo bem. É um prazer tê-la aqui no meu primeiro podcast, minha amiga querida. Que honra estar aqui inaugurando o podcast nessa sala maravilhosa, né? Obrigada. E cheia de energia, cheia de conteúdo aí interessante. Obrigada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa nossa faixa etária que estamos, né? Como que a senhora vê as oportunidades e a vida a partir dessa faixa etária? Bom, primeiro que ela já me entregou, né? Tenho mais de 50, tenho 56. Mas, enfim, já passando dessa fase, a gente percebe que é uma fase nova, é um ciclo interessante, é um ciclo que antigamente a gente olhava, eu vou ter, quando eu tiver 50 anos, é verdade, eu vou doutora. comer um bolinho de chuva, eu vou ficar sentado fazendo crochê. Não. Hoje em dia, que era o que as nossas avós, bisavós faziam, verdade. né? Hoje, 50 anos, ele é um marco. 50 anos é um ponto de partida para a gente ter novos projetos, para a gente iniciar novas tarefas e, de repente, até reconfigurar nossa carreira, né? Por que não, né? Por que não? De repente, eu falo, trabalhei a vida inteira com aquilo que era meu ganha-pão, aquilo que era para subsistência, e agora eu vou fazer o que eu quero. Então, você começa a se projetar, a se planejar para um envelhecimento e para uma segunda fase da vida. Com qualidade, né, doutora? Com certeza. Com qualidade. Eu queria até, continuando mesmo esse assunto, né? Porque a gente chega nessa fase, eu não sei se é todo mundo, mas que acontece algumas coisas e a gente ri, pelo menos eu acabo rindo de mim mesma, que eu tô com óculos na cabeça, esqueço, fico procurando chave, eu vou para o escritório, chego lá, esqueci a chave do escritório, volto para casa, e quando estou no escritório, vou para casa, esqueço a chave de casa no escritório. Então, como lidar com essas coisas no nosso dia a dia? Eu sei que não é a sua especialidade, mas eu não estou te perguntando também se a senhora passa por isso. A senhora não, você, doutora, passa por isso também. Com certeza. Quem nunca, né? Quem nunca ficou procurando alguma coisa que estava na mão? Cadê meu celular? Né? Cadê a chave? Voltar para fazer alguma coisa. Sim, faz parte da vida, faz parte dessa nossa realidade, né? Porque hoje tem muita informação. Então, o nosso cérebro já fica sobrecarregado com isso. Nós já passamos por uma fase de pós-pandemia, onde algumas pessoas tiveram aí Covid, que também traz um problema aí com esquecimento. A gente tem casos de doenças, ou casos na família que a gente também tem que se atentar para isso. Então, é tudo uma questão de planejamento. Antes de sair, se é alguma coisa muito importante, eu penduro na maçaneta da porta. Hoje eu não posso esquecer de levar essa sacolinha, de levar essa pasta. Então, a gente tem que criar gatilhos, a gente tem que criar checklist. Eu chego no escritório, eu tenho que fazer isso. Eu tenho feito isso, está dando muito resultado, doutora. É verdade, tem razão. A gente tem que usar meios que nos ajudem, sim, né? Celular, quem é mais informatizado, celular, o bom e velho papel. Eu amo um papel, gente, eu amo um papelzinho para escrever. Ai. Eu também, eu sou do time ainda que gosta de cheirar livros, né? Adoro! E você olhar o livro físico, mas, né, como 50 mais tudo é para todas as idades, né? Pode ter gente aqui nos assistindo que está chegando nos 50 ou que está acompanhando alguém, né, como grupo de apoio que já está nessa idade. Então, a gente fala para todos os públicos. Tem razão. Faça seu checklist, organize-se, porque a vida é assim mesmo. É verdade. Né? E não vamos nos desesperar. De forma alguma. Errei, cansei, perdi a chave, volto e começa de novo, com leveza.
A vida tem que Tem ser razão, com leveza. a gente tem que ter leveza nesse momento, né? E, doutora, eu gostaria que a senhora falasse uma das suas especialidades. A doutora Silmara, ela é especialista em aposentadoria, especialista em inventário e especialista em direito de família. E hoje ela vai falar sobre a aposentadoria, um outro olhar, não aquele dos nossos pais, dos nossos avós que pensavam se aposentar e ficar numa rede, ou que pensava em aposentar, ficar fazendo só um crochêzinho ali, o sapatinho do netinho, o bolinho de chuva com chazinho da tarde para a filha, para os netos. Ela vem trazer uma outra perspectiva muito bacana. A senhora pode falar, doutora, um pouco sobre a aposentadoria? Sim. Hoje, primeiro falando das especialidades, caso vocês possam me ver aqui em outras fases, né? Se eu Com for certeza, convidada. com certeza. Então, nós tratamos de direito de família, onde tem muita gente que se casa na terceira idade, que tem filhos, que se separam. Então, tem todo o aspecto patrimonial, tem o aspecto de união mesmo, né? Como fazer isso é pauta para outro dia, um outro chopp. Claro. Tem a parte de inventário, que é onde a gente já começa a perder pais, avós. Então, a gente tem que cuidar dessa parte também. Também um outro tema. E a parte de previdência, né, que a gente fala de aposentadoria. Hoje, no Brasil, nós temos 3 grandes aposentadorias, que é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa última vai demorar muito para as próximas gerações atingir, porque mudar as regras da Previdência mudaram em 2019. E foram criados pedágios. Então, dependendo do tempo que você tem de contribuição e da sua idade, você pode se encaixar em um dos pedágios. Ah, entendi. Então, o seu tempo de aposentadoria, ele tem que ser calculado, planejado, com muito cuidado e muita atenção, com um profissional sério, principalmente... minha sugestão é que procure um profissional especializado para que você se planeje para essa nova etapa. Silmara, mas eu vou me aposentar com 62 anos. Eu vou pensar nisso agora, né? Primeiro, tem gente que esteja para os 15 minutos do segundo tempo. Quando eu estou com 61 anos, aí eu ligo e falo, então, eu quero me aposentar. Vamos preparar meus documentos? É muito isso, né, doutora? É muito isso. Os documentos estão incompletos, está faltando tempo, aquela contribuição não foi reconhecida. Então, qual que é a ideia? Se planejar. Você me falou que você tem 50 aí? Só 54. 54. Mentira, ela já faz 55. Não entrega, doutora, não entrega. Mas o que acontece? Quando você vai se aposentar com 62, mulher, 65, homens, então, o que você precisa? Ter todos os seus documentos, carteira profissional, comprovante de pagamento do INSS, se você é MEI, as comprovações, se você prestou serviço em alguma empresa que tinha risco, né, de saúde, constar, né? Já deixar tudo separado. Certo. Nós fazíamos um planejamento, então, você, a Adriana, com 62 anos, vai aposentar com salário X, vai aposentar com o tempo de 15 anos no mínimo, e você já começa a se programar para isso. Daqui a 10 anos, daqui a 7 anos, você já vai se aposentar. Qual a sua expectativa em relação à sua qualidade de vida? Verdade. O que você precisa fazer para você adequar, né, todo o seu padrão de vida para essa nova fase? É verdade. Eu quero até falar uma coisa. Eu consultei a doutora Silmara, minha amiga, em relação à minha aposentadoria. E eu não queria fazer isso, porque eu achei que ia ficar muito baixo o valor. Então, eu não queria nem olhar para isso, para não ter dor de cabeça. Totalmente errado.
Quando eu levei todas as informações que a doutora precisava para fazer essa análise, eu me surpreendi com o valor. Positivamente, Fiquei né? muito contente. Então, o que que eu penso? Gente, tem que fazer o planejamento sim, porque isso te dá um outro olhar. Se você precisar, se você olhar para aquela renda e você achar que ela vai ser muito baixa, então você tem um tempo para se programar e pensar no que você pode fazer até chegar lá, não é, doutora? Eu fiquei surpresa, gostei muito, e mesmo assim eu falo, não, eu posso fazer muitas outras coisas para que eu possa complementar essa renda no futuro. Esse é o objetivo do planejamento, né, doutora? Sim. E se você Eu adorei. Que bom! E se você também falar, olha, eu tenho tempo para contribuir com valor maior para aumentar essa minha renda. Dependendo da análise de cada caso, a gente consegue fazer isso. Você, daqui para frente, ainda tem 7 anos, pagar um pouco a mais para aumentar a renda. Ou não. Se eu pagar um pouquinho a mais, vai melhorar? Não, não vai. Então, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho aqui sobrando, eu vou aplicar em outro fundo, eu vou fazer outro tipo de aplicação para complementar. É muito importante essa análise, né? Né? Por isso que é importante esse planejamento que ela passa, essa análise que ela faz, para você poder ver que caminho você vai tomar. Se vai investir um pouco mais na aposentadoria, se vai fazer um investimento numa outra renda fixa, né? Sim. Num outro investimento, Renda né? variável, tem Sim. várias outras formas. Ou até quitar algum financiamento, algum empréstimo, para você saber, olha, eu tenho esse X tempo para fazer isso. Então, no meu Insta eu falo muito sobre planejamento, né? Verdade. Eu acho que tudo na vida você tem que ter, não sou a mulher das planilhinhas e nem sou a mais planejada do mundo, mas é toda uma questão de educação. Verdade. É toda uma questão da gente começar. Tem razão, Né? tem razão. Então, você pode se programar para quitar aquela dívida, você pode se programar para mudar de profissão, para se reinventar nesse período. Quem tiver um tempo um pouquinho mais longo, ela vai poder olhar e falar assim, nossa, eu posso estudar, porque quando me aposentar, eu posso ter essa profissão, montar essa loja, montar um consultório, montar o meu escritório. Ou seja, você pode se programar para um recomeço de uma outra atividade. É tão bacana isso, né, doutora? Ainda mais no tempos de hoje, né? Sim. Até falando um pouquinho sobre mim, a minha primeira formação é pedagogia. Olha, é verdade. Eu tinha até esquecido, doutora. A minha primeira formação é pedagogia. Fiz alguns cursos como terapeuta também, mas o que eu queria? Me programar para quando eu tivesse 50 anos. Que bacana. Eu achei que eu ia sentar no sofá ou ia só viajar. Mas com 50 anos eu queria ter uma outra perspectiva. Eu queria trabalhar por conta, ter um outro dinamismo na minha vida. E o que eu fiz? Eu fiz uma segunda faculdade, que foi Direito, bem antes, né, com os 40, para quando chegasse nos 50, eu já tivesse estruturada. Me aposentei com 50 anos, na lei antiga ainda, né? Então, ainda tinha essa possibilidade. E recomecei após os 50. Que bacana. Então, assim, 30 anos trabalhando numa empresa, num fundo de pensão, onde já trabalhava com previdência fechada. E, a partir daí, comecei num sonho que eu tinha, que era advogar. Então, hoje tenho meu escritório e recomecei uma outra fase da minha vida, porque a vida é ciclos, né? É bacana, é muito gostoso. 50 anos é um marco. Aí depois vem os 60, que é um equilíbrio e alegria. Aí os 70 você faz o que você quiser. Você põe um chapéu roxo, vai na praia de nudismo, faz o que você quer e pronto. Verdade, né? doutora. Acho que tem que aproveitar cada minuto. Passou dessa fase, você tem um outro olhar para a vida e tem que aproveitar mesmo, viver intensamente, não é? Sim. Muito bacana. Parabéns, viu, por ter pensado numa outra carreira e hoje está realizada com isso. Muito bacana. E não é, eu comecei a pensar nisso muito antes. Eu, com 50 anos, posso começar a fazer alguma coisa? Sim. Você, com 50 anos, você pode começar a fazer um planejamento. Você, com 60 anos,
pode começar a fazer o planejamento. Você, com qualquer idade, pode se planejar e fazer, se reinventar. É verdade, doutora. Eu ainda vou fazer outra faculdade. Ainda tem uma filosofia Nossa, que aqui máximo. Muito bacana. gritando no meu subconsciente que ainda vou fazer outra. 70 anos, 80 anos, não importa. Né? Importa é você realizar seus sonhos. Ter sonhos, ter propósito, não é? E realizar. Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho condições, né? Eu ganho muito pouco, eu sustento a família. Gente, hoje tem tanta coisa gratuita. Você pode pensar em qualquer curso que você queira experimentar. Eu quero fazer esse curso para ver o que é, se eu gosto, se eu não gosto. Eu posso fazer essa aula de inglês. Tem aula de inglês de graça, aulas de idiomas de graça, tem cursos diversos de graça, tem ginástica de graça, enfim, tem várias possibilidades que não vai ter custo financeiro para você. Então, tem que ter vontade e ação. Sim. Não é? Isso é o básico. E o resto vai, né, doutora? E vontade é uma coisa que a gente tem muita, né, Adriana? Nossa! muita mesmo. Muita. É verdade. Posso falar um pouquinho mais sobre a pessoa saber quando ela está pronta para aposentar? Eu queria saber, doutora, sim, mas quais os tipos de aposentadoria mais comuns, já que a gente está falando desse assunto? Porque as pessoas no Brasil, quais as aposentadorias mais comuns que reflete, né, esse pessoal dessa faixa etária que está aí próximo de aposentar? Primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição, você tem que ter mulher pelo menos 30 anos, homem 35 anos. Se você tinha mulher 28 anos em 2019, 28 anos de tempo de contribuição. Era de idade, viu, gente? Contribuição. Em 2019, você tem alguns pedágios que você não precisa esperar a idade. Você está na vantagem. Você está na vantagem, né? Aí seria, a gente pode até deixar na legenda, ou eu deixo meu Insta para vocês seguirem, que na minha página tem muito detalhe muitos sobre detalhezinhos, isso, né? Verdade. Mas tem aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, que é a mais comum. Certo. E é o que normalmente as próximas gerações vão aposentar, que é mulher 62 anos e 15 anos de contribuição, e homem 65 anos e 15 anos de contribuição para aqueles que já estavam no sistema antes de 2019. Certo. Para aqueles que ingressaram no mercado de trabalho após 2019, aí sim são 20 anos. Certo. Tá? Certo. Então, a aposentadoria por idade hoje não é só idade. E tem muita gente que ainda tem dúvida. Olha. Que completa a idade e fala, agora eu tenho 65, Já posso aposentar, não é bem assim. Fala, mas agora você tem que ter o complemento do tempo. Ah. E aí é onde a pessoa não se planejou para isso. Então, de repente, se ela não tem aquele tempo, não importa a idade, ela vai ter que esperar um pouco mais ainda. Enquanto ela não cumprir esses dois requisitos, Olha, ela não aposenta. Olha, gente, não é só alcançar a idade, não, viu? Tem um tempo também de trabalho. Sim. Não é? Isso veio com a reforma da Previdência. Então, por isso que é bom sempre procurar um profissional. Hoje a mídia divulga muito, você tem muito acesso à internet, aos meios de comunicação, mas é sempre bom. Até para não se surpreender, detalhe, né, doutora? E como é muito detalhe, procurar alguém que já estuda sobre Verdade. isso. Até para não se surpreender, a pessoa está lá com 62 anos, ou próximo de completar, toda ali, que bom, agora eu vou me aposentar, procura uma advogada, um especialista, e vai ver, não, você ainda vai precisar. A pessoa vai levar um choque. Então, é bom ver isso antes, como a senhora está falando, né, Eu doutora? tenho pessoas com 74 anos, com mais de 70 anos, que não conseguiram aposentar por conta do tempo. Nossa. Né? Isso é muito triste, Muito porque triste. a pessoa tem aquela expectativa achando que a idade dela basta, e hoje em dia não é só isso. Olha. Né? Então, aposentadoria por idade, tempo de contribuição. E a próxima seria aposentadoria por invalidez, que eu espero que ninguém esteja nessa condição, mas é a condição onde você não consegue mais trabalhar, tem que ter todos os requisitos médicos, tem que passar por perícia do INSS, tem que comprovar que aquela doença realmente é incapacitante.
aquela doença realmente não vai te permitir trabalhar mais, e aí sim, aposentadoria por invalidez, que essa você não precisa comprovar tempo, Sim. né? Nem a idade. É incapacidade de trabalhar mesmo, né? Tem que ter a incapacidade. Sim. E tem que estar vinculado à previdência. Certo. Porque às vezes as pessoas querem, eu vou me aposentar por invalidez, mas eu não contribuí. Então. Ou estou há muito tempo sem contribuir. Perdi a qualidade de segurado. Aí ela tem dificuldades. Né? Então, todo esse processo tem que ser bem pensado, tem que ser bem organizado para cada momento da vida. Ah, tá certo então, doutora. E o que mais a senhora poderia falar? Que a senhora acha assim, muito importante trazer para os nossos pessoal aqui do podcast. 50 mais tudo. Aposentar com qualidade de vida. Quando a gente fala em aposentadoria, a gente não fala só em, eu vou me aposentar, vou receber um salário mínimo e pronto, né? Que muitas vezes acontece isso. Então, com qual qualidade de vida eu quero aposentar? É verdade. Eu quero aposentar, mas eu quero aposentar bem. Eu quero viver até 98 anos, até 100 anos, quem sabe mais, né? Não é verdade? Mas Tendo qualidade. Eu quero viver com qualidade. Exato. Então, como eu conquisto essa qualidade? Já começando com uma alimentação saudável, já começando a visitar, a fazer academia. Se cuidar mais, né? Se cuidar mais, né? A ter todo esse cuidado, todo esse preparo com você. Então, não é só... quando eu aposentar, eu vou fazer isso porque hoje eu não tenho tempo. Não. Exato. Né? Você já tem que se programar para quando a idade... Você tem que dar um jeito de ter tempo, sim. De cuidar de você, sim. Para que tenha uma vida próspera, com qualidade, lá na frente também, não é verdade? E o bom humor. E o bom humor, isso é essencial, né, doutora? É essencial. Né? Aquela boa risada. É verdade. A gente irrita a cara das amigas, principalmente. Verdade. E gente, como? Cada história tá virando livro. E rir, genuinamente. Uma olhar para a cara do outro e dar risada danada, né? É verdade. Então, o bom humor em cada etapa, em cada processo de vida... Tive que voltar do escritório porque esqueci a chave. Amiga, você já está em casa, volta porque minha chave está no seu carro. Nem vou te contar quem faz isso. Não foi uma vez só não, viu, gente? Não precisa entregar tanto, doutora. Aí a gente volta rindo, né? É verdade, é verdade. Gargalhando. Mas de novo, né? É verdade, é verdade. Então... Eu tenho meus rompantes de ficar bravo e logo em seguida falo... Pra quê? Solta pro universo. Então, gente, fica muito tempo guardando nada que não seja bom, tá bom? E eu queria aproveitar, doutora, também para perguntar. A senhora está falando de bom humor, né? Leveza, que faz muito bem pra gente. Agora, como lidar com o vazio que muitas sentem nessa fase? Porque tem gente que parece que não tem propósito, começa a dar depressão, você tem depressão, outras doenças acontecem por estar com a imunidade baixa por conta da depressão. Então, como preencher esse vazio? Sim, e tem gente que não gosta, assim como você falou que não queria falar de aposentadoria. É verdade. Não queria mexer com isso porque você ia ficar deprimida. Eu levei um ano para mexer com isso. Sim. Um ano enrolando a doutora. Então, muita gente tem esse medo do envelhecimento, tem esse medo da palavra aposentar, tem esse medo de, estou ficando mais velha. Então, nessa nova fase, junte-se a grupos que você tem afinidade. Eu sou religioso, tem um grupo na minha comunidade, na minha igreja, aonde eu frequento, junte-se a esse grupo, para você participar junto com aquelas pessoas de alguma atividade que te faça bem. Tem podcast. Tem podcast, mais, é verdade. Com dicas, com coisas interessantes, coisas sérias, coisas engraçadas. Tem, hoje em dia, como você falou, em CEL, no próprio Sebrae, no SESC, grupos de viagem, ou pela internet mesmo, grupos de viagem, grupos de terceira idade. Eu tenho um grupo afim, eu gosto de cantar.
Então, eu vou procurar aquele grupo que me faz bem. Eu gosto de dançar. Então, junte-se a pessoas que tragam essa leveza para Evitar sua se vida. isolar, né? Sim, sim. O isolamento, ele é uma das causas do Alzheimer, ele é uma das causas da depressão. Quem tem burnout também acaba ficando só trabalhando e se isolando, né? E essa fase é muito importante, 50 a mais, você ter esse convívio com comunidades que te faz bem. E fica o convite, 50 a mais tudo, gente. Olha só. É verdade. Eu conheço uma senhorinha no meu condomínio, ela tem 94 anos. A senhora Sara. Senhora Sara, se estiver me vendo, super beijo. Uma energia, uma risada gostosa. Tem um grupo lá que faz ginástica e ela tem uma certa mobilidade, não, mas ela pega a cadeirinha de praia, leva lá para ficar assistindo e conversa com todo mundo, está sempre sorrindo e manda umas mensagens lindas para mim. Eu falo, gente, olha que energia que ela tem com 94 anos, sempre com um sorriso largo no rosto. A vida é isso, gente. A gente tem que estar sempre assim, disposta, animada, porque se você se fechar, se retrair e ficar isolada, a vida não vai ser muito legal, né? Sim, sim. Isso é bem importante, eu diria essencial. Verdade, doutora. E como se planejar financeiramente para essa nova fase? Praticamente a gente já falou um pouco. Tem mais alguma coisa a acrescentar para isso? Não, né? Se programar em relação à dívida, se programar em relação à qualidade de vida, de cortar gastos, se planejar. Eu quero fazer uma viagem, eu nunca mais vou poder viajar. Não, mas se planeje para aquilo. Reserve um valor específico para a parte de lazer, outro para os seus cuidados e curta a vida. Verdade. Uma coisa que eu gostaria de falar, que tem muita gente que está nessa faixa etária, próximo de aposentar, ou mesmo que está um pouquinho distante, mas assim, ela ganha um salário bacana, super bem, tem um padrão de vida legal, né? E na hora de se aposentar, ela tem um certo receio, porque se ela não fizer o pé de meia dela, com esse salário bacana que ela ganha, na hora de aposentar, a diferença vai ser gritante. Isso pode-se dizer que é uma mudança de vida, que é uma derrota para essa pessoa? De jeito nenhum. Imagina, derrota. Não existe essa palavra. Muito pelo contrário. Aproveite, né, aquele limão, como, né, faça uma limonada. Aproveite aquela fase. Então, eu sei fazer, tenho alguma habilidade que eu sempre tive de desenho, de pintura, de mexer com informática. Aproveite aquela fase e faça novos projetos. Então, eu vou ter um salário X quando eu aposentar, de aposentadoria. Mas como que eu posso complementar? Eu gosto de plantar, eu gosto de fazer alguma coisa de artesanato. Então, você pode também criar uma renda extra através daquilo que você tem habilidade, conhecimento, né? E você põe aquilo para fora, né? Vive aquele sonho que você sempre Verdade, que não tinha tempo, né? Eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer tal curso, mas não tenho tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo para fazer, para investir e criar uma nova renda assim, porque você tem capacidade para isso, né, doutora? Sim. Que bacana, muito bacana o nosso bate-papo. E como controlar esses gastos melhor? Tem gente que tem uma certa dificuldade, como que ela pode fazer? Olha, a gente pode até, de repente, deixar algum material, mas assim, a boa e velha planilha, né? Onde você lista ali quais são os seus gastos essenciais, quais são os seus gastos fixos, quais são aquele valor do sonho, né? Então, você pode ter uma boa e velha planilha, onde você acompanha tudo isso. Você pode ter um caderno. Sim. Para aqueles que têm bom e velho caderninho, para quem gosta. E para aqueles que são mais informatizados, tem planilhas eletrônicas, tem outras formas de você controlar. O importante é que você anote. Certo. Pode ser a gente fala papel de pão, né? Os mais novos nem sabem o que é um papel de pão. Muito bengala. Anota no papel de pão, né? Que antes os pães vinham embrulhados em um papel específico, né? Então, a gente tem a mania, o papel de pão. Mas anote num caderno, né? Então, você pode controlar seus gastos por ali. Eu estou gastando mais com o quê? Com alimentação, mais com despesas
de farmácia, mais com despesas supérfluas, e aí você consegue entender E fazer um ajuste ali, aonde né? que está o gargalo, né? E começa a fazer os seus ajustes. Muito bacana. E eu queria aproveitar, então, para finalizar tudo isso, quando é importante buscar orientação jurídica ou previdenciária? Qual o momento mais importante para que se faça isso? Olha, Para não ter nenhuma surpresa. não existe um momento, ou todos os momentos são importantes. O que eu orientaria? Você está com 40 anos? Faça um planejamento. Você está com 50 anos? Faça um planejamento, porque você ainda tem mais 10 a 15 anos para se adequar, né? Você está com 60 anos, estou velha demais para fazer um planejamento. Não, você consegue ainda, porque tem, como eu falei, tem gente com 70 anos que ainda ficou sem tempo de contribuição. Então, assim, todo momento ele é importante. Nessa faixa de 50 a mais, né, 50 anos e 51, seria o ideal, porque é o que muita gente acha, não preciso mexer com isso. Então vai faltar 10 anos. Por engano, né, doutora? Por não, engano. Já começa a se programar, porque você tem tempo de fazer um colchão, né? Um colchão no sentido de ter ali uma reserva. Então, toda a idade é importante e, se você nunca fez, comece agora a partir dos 50. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada, adorei. Tem mais alguma coisa para dizer referente a essas coisas, ou um recado para dar? Tenho, olha. Vamos aqui. Essa fofa que é a Adriana, né? Fofa por quê, doutora? Fofa por quê? Gente, é uma pessoa muito especial. Eu fico muito feliz em ter participado desse início de podcast do 50 Mais Tudo. Desejo muito sucesso para você na sua empreitada, que eu acompanho. Que você tenha muita prosperidade, sem chorar. E todos aqueles que estão nos vendo, que sigam, tem o canal, né? Depois, se eu puder fazer meu merchan. Claro, doutora, claro. @silmara.advogada. Lá vocês encontram matérias em relação a direito previdenciário, a direito de família e a direito de sucessões, que é o famoso inventário, né? E nos 50 Mais Tudo, vou virar sócia, vou ficar com certeza. Vou ficar aqui, nos bastidores. Porque tanta coisa bacana que essa doutora tem para trazer para a gente, vocês não têm ideia. E o respeito que ela tem, o carinho que ela tem com cada pessoa, cada cliente que ela atende, é maravilhoso, vale muito a pena, viu, gente? Eu super recomendo, super recomendo. E a minha amiga querida... Gente, obrigada. Obrigada a você, doutora.